Olá, aluno, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de primeiros socorros, nessa parte 2, que vamos falar mais específico, né, dos desmaio, ferimentos, queimaduras, fraturas e luxações. Então, vamos começar falando sobre o desmaio, né? O que é o desmaio? A pergunta é o resultado da perda de uma perda de consciência por um curto período de tempo, né? O desmaio geralmente dura alguns segundos e alguns minutos faz com que a pessoa caia devido à falta de sentidos e tônus postural que sustenta o corpo, né? Então, é a perda de sentido e da perda também do tônus postural e leva ao desmaio. Segundo essa observação aqui, esse CID-10 R55 é o seguinte, né, que não há classificação sem restrições de sexo, não há probabilidade de causa de óbito, não há referência, ou seja, não tem referência que as pessoas que desmaiam levam ao óbito, né? Então isso pode ser assim causa de outras realidades, né? Ou simplesmente por alguma falta de algum alimento, né? Ou às vezes alguma realidade que emocional, né? Mas não tem registro de morte em relação a desmaio, porque às vezes é uma situação. Quando passa um tempo maior, porque é decorrente de outras coisas, né? Então vamos lá. O que fazer quando uma pessoa desmaia? É verificar se ela está respirando. E o segundo é verificar o pulso dela, né? Se ela está com o seu coração batendo, né? Outra coisa, colocar a pessoa de barriga para cima, né? E tentar levantar um pouco as pernas. Precisa só encolher as pernas, né? E o outro detalhe importante é virar a cabeça ou para um lado ou para o outro, porque no caso de vômito, esse vômito não possa, assim, não possa ela continuar de respirar, porque se não virar a cabeça, se ela for vomitar, ela pode se afogar e morrer asfixiada, né? E também afrouxar as roupas, né? Deixar tudo frouxo. Não é para despir a pessoa, mas afrouxar o corpo, né? E, e também se verificar se houve algum problema na queda, né? Se houve alguma lesão, né? Quando a pessoa voltar ao normal, oferecer para ela, né, um copo, um pouco de açúcar, né? De açúcar diretamente na boca, né? Então um pouco de água com açúcar. E assim ficar com a vítima, né, com a pessoa até chegar ao socorro, né? Então, isso é importante que você permaneça com a pessoa até o socorro. E aqui estão alguns procedimentos que eu acabei de falar, né, em relação à questão do desmaio. Agora, vamos para o ferimento. O que é o ferimento? É um rompimento da pele, podendo atingir camadas mais profundas do organismo, órgãos, vasos sanguíneos e outras áreas, né? Como pode ser provocado? A gente já bem conhece, né? Pode ser provocado com faca, às vezes sem querer, né? Na cozinha você está cortando um alimento, as mães que fazem a comida, né? Mas os pais também hoje fazem e os filhos devem fazer também. Corta o dedo, é que fica um ferimento, né? Armas de fogo é algo mais grave, né? Objeto perfuro cortantes, arames, prego, cardápio, pedaços de metais e outros, né? Então, o que fazer com os sangramentos externos, né? Primeira coisa é você pegar um pedaço de pano ou papel limpos, né? E aplicar em cima do ferimento e pressionar para que você possa estancar, né? O sangramento. E como aparece aqui na figura, você pode levantar, né? Levantar o braço, né? Porque também ajuda a diminuir o sangramento consequentemente, o sangramento, você sabe que o sangramento de maneira exagerada, né, e durante algum tempo pode levar a pessoa também a ter consequências bem graves, né? E se no caso, né, não tiver um pano à disposição, você pode tirar a sua roupa, rasgar a sua roupa, rasgar a roupa da vítima e usar com esse torniquete, né, para pressionar para evitar o sangramento. Se não tiver nada, o que fazer? Você tem que pressionar ou com a mão ou com os seus próprios dedos, né? E aí, assim, é preciso que suas mãos estejam limpas, né? Agora, se não, né, limpar de alguma forma, né, e fazer a pressão, né?
Isso é importante para evitar aí continuar o sangramento, né? Bloquear o sangramento, certo? E próximo, as queimaduras, né? Então, a queimadura são lesões causadas no organismo por algum tipo de agente físico que pode ser classificado de 3 tipos, né? O térmico, o elétrico e o químico. O que é o térmico? É aquele que acontece quando a gente, né, no nosso cotidiano, né, corre decorrência de um contato com alguma fonte de calor ou são as mais comuns, né? Em casa, você vai acender o fogo, às vezes, sem querer, deixa seu dedo ficar um tempo no fogo, então na boca do fogão, né, e queima, né? Então, você vai pegar um objeto que está quente, né, e sem saber. Queimaduras elétricas são aquelas geradas por algum tipo de descarga elétrica, né? Quando você vai pegar em algo sem o equipamento, você vai levar uma carga elétrica. E as crianças, né, que gostam de ficar colocando o dedo nas tomadas, isso é muito perigoso. Então, a gente não pode deixar, né, isso acontecer, porque as crianças são muito, assim, muito frágeis, né? E as queimaduras químicas são aquelas que ocorrem quando o corpo é submetido ao contato com substâncias causadas como substância cáustica, como por exemplo ácido e produtos químicos corrosivos. Como você vê aqui na figura, essas aqui são essas queimaduras de produto químico e também de descarga elétrica muito intensa, né? E, por exemplo, ou então num incêndio, né, que pode causar isso também, nessas queimaduras mais profundas. Seguindo, queimaduras. Elas são classificadas de acordo com o grau de profundidade do dano causado à pele lesionada, né? Queimaduras de primeiro grau é aquelas que atingem a camada superficial da pele, causando uma vermelhidão e uma ardência no local. Normalmente são causadas por exposição prolongada ao sol, contato rápido com alguma chama ou objeto, né? Então, são do cotidiano. São apenas essas que nós iremos analisar, né? Fraturas, né? A fratura como sendo a perda total ou parcial da continuidade de um osso. A fratura pode ser simples, que é chamada de fechada, ou exposta, que é chamada de aberta. Na fratura simples, não há rompimento da pele sobre a lesão. Nas expostas, sim, isto é, o osso fraturado fica exposto ao meio ambiente, possibilitando sangramento e um aumento do risco de infecção. Então, a simples, né, que é a fechada, é onde acontece, mas não há rompimento, assim, um rompimento total, né, do osso, aonde fica a nível interno, né? Acontece uma fratura, mas ela não é uma fratura total, né, que pode ser cuidado de uma forma muito mais simples. Já uma fratura aberta, exposta, aonde há um rompimento do osso e aí consequentemente um rompimento também do músculo e da pele. Aí fica tudo exposto. E acontece o sangramento porque houve um rompimento dos músculos, né, e da pele e o osso fica exposto, né, que isso causa o risco de causar infecção. E aqui nós vamos seguir como o que fazer e o que não fazer em relação a esse tipo de situação de fratura. Não movimente a vítima, né, até imobilizar o local atingido. Então, não mobilizar, eu não sei. Então, não mobilize a vítima. E outra coisa, não dê nenhum tipo de alimento para ela, mesmo que ela peça, mesmo que seja água, não dê. Não pode, né? É algo que nesse tipo de situação não se pode dar para a vítima. O que fazer? Né? Primeiro é pedir ajuda médica, é a primeira coisa, né? Ou você, uma outra pessoa, ir atrás dessa ajuda médica, né? Se você tem uma pessoa mais com uma condição de ajudar a pessoa, né, dar os primeiros socorros, você vai atrás do socorro, né? Telefona e tudo mais. E verificar também se o ferimento não rompeu a circulação sanguínea, né? Para fazer também aquilo que foi feito lá no ferimento, né? Bloquear o sangramento. Imobilize o osso ou articulação atingido com uma tala, né? Isso também se você tiver conhecimento.
mantém o local afetado a nível mais elevado que o rosto o resto do corpo, né? É como naquele do desmaio, né? Fazer uma elevação para tentar diminuir o sangramento, se tiver o sangramento, vai ter o sangramento, né? E fazer uma compressa com gelo para diminuir o inchaço. Aonde está o local, você pega o gelo, não o gelo, aplicar o gelo direto, né? Mas colocar em um pano, um objeto similar, e aplicar em cima do local onde tem a fratura. Aí serve para as duas realidades, tanto para a fratura fechada como para a fratura exposta, né? Você usa para as duas realidades. E luxação. A luxação ela é muito parecida com o ferimento, né? A luxação é uma lesão onde a extremidade óssea que forma uma articulação ficam deslocadas, permanece desalinhada e sem contato entre si. O desalinhamento das extremidades ósseas de uma articulação fazendo com que as superfícies articulares percam contato entre si, né? Qual é a causa? É uma dor muito intensa, uma deformidade grosseira do local, como vocês percebem aqui na figura, né? Uma deformidade, inchaço, uma deformidade, né? Um inchaço. E a impossibilidade de movimentar. A pessoa não consegue porque dói muito. Não dói, ou melhor, dói muito, né? É terrível, né? E aí, o que que se deve fazer? O procedimento é muito parecido com o da fratura, né? Usar o gelo, né, para diminuir esse inchaço, né? E também a dor, né? E nesse caso da luxação, não é para pressionar, né? É para só colocar para que o gelo vai fazendo o efeito, né, anestésico e também anti-inflamatório, né? O gelo tem essa função. Então é isso, esse é o nosso assunto. Eu estou passando também um exercício lá de fixação desse assunto, lá no GR8, e a partir dessa aula, né, com os slides, vocês poderão responder, tá certo? Então é isso.